Então, nós vamos finalizar aquela atividade de ontem. Vou colocar o slide para a gente fazer as atividades. Nós lemos o texto, falamos sobre os adjetivos. E agora a gente vai fazer o exercício sobre os adjetivos, né, do texto A Moça Tecelã. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela. Peguem o caderno de português para finalizar a atividade. Então, copiem. Não precisa copiar a tabela em si, tá? Copia só assim, substantivo, aí passa um traço, adjetivos do conto, aí um traço, adjetivos, outro traço, adjetivos e adjetivos, né? Ou coloca só adjetivos, aí você escreve 3 adjetivos. Pro, Oi. pode imprimir? Então, porque a gente vai fazer junto. Então, se você for imprimir, tem que ser agora. Se for agora, imprimir agora e já pegar e ir para você ir fazendo. Tá. Você vai imprimir agora? Sim. Então, imprime, aí você pode colar no caderno. Tá. E nós vamos fazer juntos, tá? Tá. Mas, Pro, você mandou isso daí no grupo? Não, não mandei, porque eu coloquei no grupo que nós iríamos fazer juntos hoje, na aula de hoje. Então, como que eu vou imprimir? Ah, sim, para você imprimir, né? Espera só um pouquinho, então, vou mandar. Espera aí, vai ter que ser copiado mesmo, Yuri, porque está no computador. E aí, para eu poder te mandar, eu vou ter que interromper o compartilhamento. Copia que é bem rapidinho isso aí, tá bom? Aí vai atrapalhar os outros colegas, Tá. tá bom? Pro, isso daí é pra gente copiar? Isso. É para copiar um, escrevo, Copia a substituir. questão um, pula uma linha da última coisa que vocês escreveram, ou 2 linhas. Número 1, escreva os substantivos que aparecem. Tudo que está aqui é para copiar, tá? E aí não precisa fazer essa tabela, pessoal. Não precisa fazer a tabela. Só escreve substantivo, aí passa um traço. Adjetivos, outro traço. Copia aqui o enunciado que eu vou mostrar no quadro, como que vocês têm que fazer no caderno de vocês. Quem entrou agora para copiar esse enunciado no caderno de português, tá?
Quando vocês chegarem no quadro, vocês coloquem assim. Eu vou interromper rapidinho aqui, só para vocês visualizarem, tá? Minha tela tá grande aí para vocês? Ó, coloca aqui substantivo, passa uma linhazinha, um traço, adjetivo, um traço e adjetivos, tá? Coloca adjetivo, que é o adjetivo do substantivo do texto, a moça tecelã. E aí coloca outros adjetivos, mais 3 adjetivos, aí pula aqui, entre uma palavra e outra, né? Não precisa traçar essas linhas, aí você vai escrevendo depois de preencher, daí você coloca esses adjetivos. Então, vou voltar lá para terminar de copiar o enunciado. E aí, pessoal, quem entrou depois, eu vou passar hoje eu vou mandar o slide, né? Pro, eu acho que na minha folha não vai caber. Não tem problema, pode passar para outra página. Pro, eu só tenho esse espaço na minha folha. Se eu pular a folha, não vai ficar estranho? Não, você pode escrever o que der, você escreve nessa página que você tá. Aí o restante da resposta você coloca na outra página, tá? E aí, estão terminando? Prof, eu estou no quadro de adjetivos e substantivos. Ok. Terminou, Guilherme Alves? Não, eu acabei de entrar.
Rafael, terminou? O que para fazer? Para copiar esse aqui. Como os colegas já estão bem à frente, você entrou já fazem 12 minutos que começou a aula. Você vai pegar depois, vai começar a copiar, mas depois você vai finalizar pegando pelo slide que eu vou mandar no grupo, tá? Mas começa a copiar, você não vai conseguir terminar de copiar tudo, você não vai poder esperar. Eu não posso esperar o aluno que chegou atrasado, gente. Você tem que ter o compromisso de entrar na aula no horário, tá? Porque a gente já tem pouco tempo. E aí, se eu ficar esperando todo mundo, não dá tempo da gente fazer a aula. Ô, prof, Oi, posso te perguntar uma coisa? pode? Olha, aqui na tabela que eu fiz, na minha folha, só coube um substantivo e 2 adjetivos. Nossa, mas que tamanho que é seu caderno? É do pequeno? Não, Então, acho que você colocou muito distante, né? eu acho que cabe mais um adjetivo, pode? Pode. Pode colocar só uma vez o adjetivo e escreve o adjetivo do texto, vírgula, mais 2 adjetivos. Prof, eu tenho que colocar o 5 aqui. Tá. Pro, Oi, pode falar, Yuri. ficou sobrando 5 linhas aqui pra mim. O que eu faço agora? Já copiou tudo? Não, só no empregado, até o empregado no texto. Então, pode copiar esse aqui nesse espaço. 5 linhas? Não, melhor vai fazer na outra linha. Põe uma setinha, então, e já passa para outra folha. Porque vai ficar pouca coisa aí, você vai conseguir escrever o quadro de adjetivos e essas palavras aqui, né? Tá. Tá bom? Uhum. Prof, pode ir no banheiro? Pode. Pessoal, vou dar mais 5 minutinhos para vocês terminarem, tá? Então, vamos acelerar aí. 5 minutos para copiar? Para finalizar. Aham. Prof, o meu também coube 5. Tá. Eu vou ir começando a explicar para a gente já, a hora que der os 5 minutinhos aqui, a gente já partir para a atividade, tá? Para realizar o restante da atividade. Então, aqui nós temos alguns substantivos. O conto, ele traz vários substantivos, né? Tanto substantivos, assim como os adjetivos que ajudaram até a gente a imaginar as cenas, porque são as características do lugar, as características das pessoas, e isso faz com que a gente consiga imaginar apenas com a leitura desse texto. Um lugar, né? Ou uma pessoa, a gente consegue imaginar. E aí, lá no texto, nós temos algumas palavras que estão em destaque. E essas palavras que estão em destaque, elas são todas adjetivos. Oi. Só que o adjetivo, ele está sempre relacionado a um substantivo. Por mais que não apareça esse substantivo, ele está falando de... esse substantivo está relacionado... Esse adjetivo está relacionado a um substantivo, né? E aí, aqui, então, nós colocamos aqui o substantivo chapéu e o texto, o que o texto fala do chapéu? Que o chapéu era emplumado. E aí vocês vão escrever, então, outros adjetivos.
emplumado, bonito, era grande, ou poderia ser pequeno, poderia ser vermelho, amarelo, né? Colorido aqui foi colocado, poderia ter colocado uma cor só. Então, os adjetivos são características que a gente pode dar pro chapéu, no caso, que é esse substantivo. Pode falar. Eu copiei o quadro de adjetivos e substantivos. E agora? Agora esse aqui, né? Substantivos, passa uma linha. Adjetivos, passa uma linha. E adjetivos, coloca só 3 adjetivos aqui. Não precisa pôr desses outros, não. Vai escrever a de substantivos. Ai, Yuri, bem rapidinho. Tem 3 minutos só. Então, substantivos. Aqui no cantinho. Aí passa um traço. Igual a Pro fez aqui, ó. No quadro, ó. Substantivo, passei um traço. Adjetivo e adjetivos. No caso, adjetivo do ponto, né? O adjetivo do conto e os outros adjetivos. Rafa, você está fazendo essa atividade? Alguém está com o áudio ligado, pessoal? Dá uma conferida aí. Tá fazendo, Guilherme? Terminei. Não, era o outro Guilherme. De Ribeiro. Pro, você pode voltar a compartilhar? Não entendi. Você pode voltar a compartilhar? Prof, eu terminei. Tá. 10 segundinhos, tá? Nós podemos inventar outros substantivos? Não, porque eu vou colocar a tela para a gente ver os substantivos e os adjetivos, tá? Ah, tá. Bom, pessoal, acabou o tempo, então eu vou voltar lá no texto. Quem não terminou, depois termina no intervalo. Vou dar um intervalo para vocês, mas vocês vão finalizar isso aqui. Então, nós temos aqui o texto, né? Vamos voltar aqui no texto. A moça tecelã. E vamos pegar essa primeira parte do conto aqui. Então, acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara. Ó, aqui já está destacado o adjetivo, que é clara. O que era clara? A linha. A linha. A linha aqui é o substantivo. Então, já pode colocar aí na tabela de vocês linha. E o adjetivo que é clara. E depois vocês pensam, que características mais a gente pode dar para a linha? Grossa, fina, Ina. fina. Pode dar uma cor para essa linha, né? Azul. Azul, pode colocar. Vai ficar a critério de você, a critério de vocês. Pro, você pode repetir? O quê? O negócio que você falou que é pra pôr no substantivo. Qual que é o substantivo aqui? Eu tenho a linha clara. Clara é o meu adjetivo, que é a característica, né? Clara é a característica do que aqui?
De qual substantivo? De que objeto? De que ser? Hein, Ana Beatriz? Esse clara está se referindo a quê? O que é clara aqui? Luz. Hã? Luz. Tá falando de luz aqui? Oh, meu Deus. O que tá falando aqui, ó? Nesse parágrafo. Aqui, ó. Tá falando o quê? Linha clara para começar o dia. Você não estava prestando atenção, porque eu acabei de explicar isso aqui. Linha clara para começar o dia. O que tá claro? O que é clara? Esse clara está se referindo à linha. A linha clara para começar o dia. Linha, então, é o substantivo, porque linha não é o nome daqueles fios enrolados assim? Então, quando é nome, é substantivo. Então, linha é o substantivo e clara é o adjetivo. E aí você pode dar outros exemplos de adjetivo. O que mais que a linha pode ser? A linha pode ser clara, a linha pode ser branca, a linha pode ser grossa, a linha pode ser fina, ela pode ser azul, ela pode ser, sei lá, pensa aí alguma coisa. Nessa segunda frase desse parágrafo, tá aqui, ó, delicado traço cor da luz. Delicado é o meu adjetivo, porque os adjetivos eles estão em destaque. O que é delicado aqui? Mateus, o que é delicado nessa frase? Fina. Ó, delicado traço cor da luz. O que é delicado nessa frase? Não sei. Ó, delicado o quê? Tá vendo meu mouse aqui? Minha setinha? Que palavra que ela tá? Traço cor de azul da Não, luz. da luz. Então, o traço, o desenho, né? O traço é delicado. Então, é uma característica do traço. O delicado, então, é uma característica do traço. O substantivo é traço. O adjetivo é delicado. Então, já pode colocar também traço delicado, substantivo traço, adjetivo delicado. O que esse traço pode ser? Se traço é um desenho, né, um traçado, um desenho, traço cor da luz, o que mais que ele pode ser esse traço? Forte, grosso, fino. São outras características que nós podemos dar a esse traço, né? Aqui nesse terceiro adjetivo, que são estendidos, o que são? O que estavam estendidos? Os fios. Os fios, passando entre os fios estendidos. Fios aqui é o quê? Substantivo ou adjetivo? É nome ou é característica? Substantivo. Substantivo. Fio é nome, é nome dado a um certo objeto, né? E estendido é a característica, então ele é o adjetivo. Então, fios, substantivos, está fazendo, Mateus? Essa atividade, porque é para completar aí a tabelinha, né? Fios é substantivo, então escrevam aí no substantivo fios. E estendidos é um adjetivo, então escrevam abaixo de adjetivos estendidos. Aqui embaixo, nós temos aqui duas características de um substantivo, né? Está dizendo que são vivas
quentes. O que são vivas e quentes? Do que está falando aqui? Característica que é? De qual substantivo está sendo essas características aqui? Está se referindo ao quê? Posso falar, professora? As lãs, né? Ó, depois, lãs mais vivas, quentes lãs. Então, lã é o substantivo. Anota aí, substantivo lãs, quentes, vivas, adjetivos. Para ficar mais fácil, eu vou fazer com vocês o joguinho primeiro, e aí depois vocês finalizam, então, a gente finaliza essa atividade, tá? Vou interromper aqui rapidinho o compartilhamento. Vou colocar aqui no jogo. Ô, Pro, Oi, você volta no compartilhamento rapidão? não entendi. Volta no compartilhamento rapidão? É que a Pro vai compartilhar o jogo agora, a gente está acabando o nosso tempo, tá? O que você precisava? Eu ia tirar print. Ah, tá. Então, mas agora a gente já está respondendo. Vamos fazer esse aqui primeiro, depois você volta, a gente volta lá, tá bom? Tá. Então, aqui é o jogo dos adjetivos. Eu coloquei aqui é o 5º ano A, que vai participar. Nós vamos iniciar. O que nós vamos fazer aqui? Nós temos que... Nós temos que fazer a correspondência aqui, então. Só um pouquinho, gente, que eu fiz um negócio errado. Fazer a correspondência dos substantivos que nós temos aqui com os adjetivos que estão aqui. Então, o que era delicado lá? A gente começou a escrever, tinha algo delicado. O que era delicado que vocês anotaram aí? Era o traço. O traço. Então, eu vou colocar aqui o traço. Lá no texto, nós vamos ter que voltar no texto. Esse aqui tinha que ser depois mesmo, não vai ter como fazer antes. E as lãs? Como que eram as lãs? Era felpudo? Quentes. Vivas Era e quentes, ó. Vivas e quentes, né? E a linha? Como que era a linha? Clara. Linha clara, exatamente. Vamos voltar aqui rapidinho lá no outro texto. No texto para a gente visualizar. Vamos ter que voltar mesmo, não tem como fazer antes. Então, volta lá no texto. O sol, era o que o sol? Ó, o que era forte aqui? Se era forte demais o sol, o que era forte demais? O sol. O sol. Então, sol é o substantivo, anota aí, sol. E forte é o adjetivo. Prof, você tá compartilhando? Não tô? Não, pra mim não. Tá, peraí então. Acho que eu achei que eu tivesse compartilhado. Desculpa. Prof. Agora sim, né? Sim. Ah, sim. Então, se era forte demais o sol, então sol é o meu substantivo. Anota aí, substantivo sol. E a característica, o adjetivo, então, é forte. Já quando eu falo dos fios, está dizendo assim que a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos. Então, tenho duas características aqui para esses fios, não tem? Que são os grossos e cinzentos. Então, cinzentos e grossos são as características dos fios. Fios é adjetivo, grossos e cinzentos fios é substantivo, grossos e cinzentos é adjetivo. Professora, outra vez, fios já tem fios estendidos.
Então, não precisa colocar. Só pode colocar, acrescentar nos outros adjetivos, tá? Do algodão mais felpudo. O que é felpudo? Prof, já tem algodão ali. Aonde? Cima, O algodão lá já em tá lá, cima. né? Olha, Ok, então vamos algodão colocar o algodão. felpudo, fofo, branco. Então, algodão é o substantivo e felpudo é o adjetivo. Então, vamos aqui de novo. Vamos ver os pontos longos. Vamos ver aqui. Ó. Em breve, na penumbra, trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que em pontos longos... O que eram longos? Os fios. Ó, escolhia um fio de prata que em pontos longos... Eram os fios que está falando que é Os longos? pontos. Não, eram os pontos Então, longos. pontos é substantivo e longos é adjetivo. Pontos substantivos e longos adjetivos. E aí a gente pode dar outras características para os pontos. O ponto é do bordado, né, gente? Então, ali do tear, pontos apertados, pontos firmes, pontos soltos. Tudo isso são características também do ponto. Então, são adjetivos que podem ser usados para a palavra pontos. Né? Os pontos do tear ali. Não é ponto de interrogação, ponto de sinal de pontuação, não. Esse leve. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Esse leve, esse adjetivo leve, está se referindo Chuva. ao quê? Chuva. A chuva. Então, chuva é o substantivo e leve é o adjetivo. E aí, eu vou fazer a leitura do texto todo, só para vocês conseguirem fazer o joguinho, tá? Para a gente conseguir fazer o joguinho. O que vocês colocaram aí já tá bom, não precisa colocar mais, tá? Então, vamos lá. Leve a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear, vamos só fazer as características. Então, esses belos fios dourados, tanto os belos quanto os dourados, está se referindo aos fios, né? Os grandes pentes, ó, esses grandes são características do quê? Dos pentes do tear, né? Aqui, ó, lindo, outro adjetivo. O que era lindo aqui? Quinto ano. Peixe. O peixe. E aqui, ó, sem sede vinha suave, era a lã cor de leite. O que era suave aqui? A lã cor de leite. A lã, né? Esse suave está se referindo à lã. Então, eu vou colocar novamente lá no jogo para a gente conseguir agora finalizar. Deixa eu ver se tem mais um pedacinho para a gente ler. Aqui, conheci. Já nessa parte 2, nós temos adjetivos que não tem especificamente falando o substantivo. Por exemplo, mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. Aqui não está trazendo o adjetivo, o substantivo, mas a gente sabe quem que estava se sentindo sozinha aqui? A moça tecelã. A moça tecelã, exatamente. Aqui, ó, como seria bom ter um marido? Bom é um adjetivo, mas ele não está se referindo a nenhuma pessoa, né? Está se referindo a um sentimento, a algo bom. E aí eu vou compartilhar, então, aqui o jogo com vocês, para a gente fazer bem rapidinho. E aí eu vou mandar no grupo, tá?